Bom dia, sétimo ano. Hoje, segunda-feira, dia 9/11, mais uma videoaula. Estamos na unidade 6, página 11, proporção, tá? Então, nós iremos aprender o que é proporção. Mariana realizou uma pesquisa com os alunos do colégio, em que trabalha com a intenção de comparar os números de meninos e o número de meninas que realizam atividades fora do horário escolar. Os dados obtidos estão apresentados no esquema a seguir. Então, eu tenho atividade de física, envolve futebol, natação, dança, vôlei, etc. Tá? Meninos, 150. Meninas, 100. Curso de inglês, envolve espanhol e outras línguas e informática. Meninos, 110. Meninas, 165. Não tem atividade fora do horário escolar. Meninos, 84. Meninas, 126. Comparando o número de, só tirar aqui, meninos e meninas, em cada caso, por meio de uma razão, temos. Então, dos alunos que participam de atividades física fora do horário escolar, a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 150 por 100. Então, 150, tá? Eu simplificando essa fração 150 por 100, tá? 150 dividido por 50 e 100 dividido por 50. Então, 150 dividido por 50 dá 3. 100 dividido por 50 dá 2. Tá? Essa é a primeira imagem aqui da atividade de física. Já a segunda, dos alunos que fazem algum curso a razão entre o número de meninos e o número de meninas é 110 por 165. 110, tá? Eu vou simplificar essa fração. Simplificar é dividir o número de cima e o de baixo pelo mesmo valor, tá? Deu 2/3. E a mesma coisa para os alunos que não realizam atividade nenhuma, tá? 84 sobre 126, que, simplificando, dá 2/3. Como a razão entre o número de meninos e a de meninas que fazem algum tipo de curso é igual à razão do número de meninos e meninas que não realizam, tá? Então, ó, 2/3 e aqui 2/3. Então, quem faz curso e quem não faz nada teve o mesmo quê? O mesmo valor, 2/3, tá? Então, tá falando aqui, ó, como a razão entre o número de meninos e de meninas que fazem algum tipo de curso é igual à razão entre o número de meninos e meninas que não realizam nenhuma atividade fora do horário escolar, dizemos que as duas razões foram uma proporção, ou seja, teve o mesmo resultado, tá? Então, primeiro eu tenho que comparar e depois observar os resultados, tá? Eu tenho que observar os resultados que eu obtive. E aí eu falo se houve uma proporção, ou seja, se teve resultados iguais, tá? Essa proporção pode ser indicada da seguinte maneira: 110 sobre 165 é igual a 84 sobre 126, tá? Então, eu coloquei a fração do que teve o mesmo resultado. 4 números não nulos, o A, B, C e D, formam nessa ordem uma proporção A e B igual a C e D, tá? Então, eu digo que uma é igual à outra. Essa proporção também pode ser representada por A dividido por B igual C dividido por D. Lemos que A está para B, assim como C está para D. Página 12. Os termos de uma proporção são denominados externos ou meios, tá? Então, externo, número de cima, meio, número de baixo, tá? E aqui, do outro lado, C representa meio, o número de baixo externo, ou seja, A vezes D e B vezes C. O de cima vezes o de baixo vezes o de cima, tá bom?
Aqui. Então, ó, extremos, tá? Os da extremidade. O A e o D. E o do meio é esse com esse. Propriedade fundamental das proporções. Observe a situação a seguir, considerando a informação da ilustração abaixo. Caminhando neste ritmo, percorreremos 1 quilômetro em 15 minutos. Mauro e Helena estão fazendo uma trilha até um acampamento com um percurso de 12 quilômetros. Supondo que eles começaram a andar às 8 horas, e que horas chegariam ao acampamento mantendo o mesmo ritmo e sem realizar paradas. Então, podemos montar a seguinte proporção. 1, tá? 1 sobre 15 é igual a 12 sobre x, tá? Então, 1 quilômetro em 15 minutos. Eu coloco 1 em cima, tá aqui em cima, ó. 1 quilômetro em 15 minutos. Então, tá aqui, ó, 1 sobre 15. 1 quilômetro sobre 15. Se eles vão percorrer 12 quilômetros, então, ó, em cima, quilômetro e quilômetro, certo? Aqui, 15 minutos. Quantos minutos eu vou fazer esses 12 quilômetros? Eu não sei, então eu chamo de x, a letrinha desconhecida, tá? Agora, o que eu tenho que resolver? O de cima vezes o de baixo, uma regra de 3, tá? Isso chama regra de 3. O de cima vezes o de baixo, 1 vezes x. O de baixo vezes o de cima, então 15 vezes 12, tá? Então, eu vou fazer 1 vezes x, 1x. 15 vezes 12, vou fazer a multiplicação. Vai dar 180, tá? 180 dividido por 1 é o próprio 180 minutos, tá? Se eu transformar 180 minutos em hora, vai dar 3 horas, tá? Porque 60 mais 60 mais 60, 180 minutos. E 1 hora tem 60 minutos, tá bom? Para percorrer 12 quilômetros, assim chegaria o acampamento em 11 horas, tá? Então, eu peguei esses 3 horas mais o que eles já tinham. Lá no início, 8. 8 mais 3, 11. 11 horas, tá bom? Que 8 horas foi a hora que eles saíram. Ao desenvolver a resolução, dessa proporção, podemos observar uma igualdade entre o produto dos extremos e o produto do meio. Então, eu faço um de cima vezes o outro de baixo, 1 vezes x, tá aqui. E 15 vezes o de baixo vezes o de cima. Então, eu coloco o de cima vezes o de baixo igual o de baixo vezes o de cima. Pro, aqui eu posso inverter? Pode, vai dar na mesma. 12 vezes 15, 15 vezes 12 dá o mesmo. Eu só tenho que lembrar que eu tenho que colocar depois da igualdade, tá bom? O rapazinho. Essa propriedade é conhecida como propriedade fundamental das proporções. Página 13. Podemos enunciar a propriedade fundamental das proporções dessa maneira. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao dos meios, ou seja, dados os elementos A, B, C e D não nulos, como A e B igual a C e D. Então, temos a multiplicação do A vezes D, ou seja, do de cima vezes o de baixo, igual, não posso esquecer de colocar o igual, o de baixo vezes o de cima, tá bom? Então, essa é tipo uma fórmula que nós iremos utilizar nos exercícios, tá bom? Aqui, ó, A vezes D, B vezes C. Exemplo, então, lá vai ter o exercício parecido com esse. Os números 1,5, 7, 4,5 e 21, nessa ordem, formam uma proporção. Então, eu coloco o primeiro numerador, o segundo debaixo desse numerador. Coloco o sinal de igual, tá? Então, não esqueça de colocar o sinal de igual. Então, 1,5 é o meu A, o 7 é o meu B, o C é o meu 4,5 e o meu D é 21, tá bom? Então, tá aqui, ó, coloquei na fórmula, ó a fórmula aqui, ó, ou assim, tá bom?
A gente está colocando em forma de fração. Agora, eu vou fazer a segunda fórmula, que é essa aqui, ó. Então, vai ser o de cima vezes o de baixo, 1,5 vezes 21, que vai dar 31,5. E o de baixo vezes o de cima, tá aqui, 31,5. Então, esse igual a esse, tá bom? Então, esse valor é diferente desse. Eu tenho que fazer 7 vezes 4,5. As razões 12 sobre 15 e 3 meios não formam uma proporções, pois uma é diferente da outra. Uma multiplicação é diferente da outra. Então, vamos fazer os exercícios. Assinale as razões que formam proporção. Então, para eu saber se uma é proporção da outra, eu tenho que fazer 4 vezes 5, um resultado, e 10 vezes 2. Então, vamos ver essa daqui, ó. 4 vezes 5 dá 20, igual 10 vezes 2 dá 20. Então, uma igual a outra. Então, é proporção. Então, assinala com X a A. A mesma coisa vocês vão fazendo nas demais. Se der uma diferente da outra, então não é proporção, tá? Então, vocês vão fazer o exercício da página 13, exercício da página 14 e o exercício da página 15, tá bom? Dúvidas, estou à disposição. Tchau, tchau. Uma boa segunda-feira.